Pessoal, uma pergunta interessante. Esse ano ainda, no final do curso, nós vamos estudar um pouquinho de acústica. Nós vamos estudar um pouco melhor alguns experimentos que alguns colegas vão desenvolver. Uma coisa que é bem divertida para quem está aprendendo violão, geralmente na primeira aula de violão o professor tenta ensinar para o aluno como é que afina o instrumento. Porque uma coisa muito triste é ter um violão em casa e não está afinado. Porque por mais que tu tente fazer qualquer coisa, vai ser desagradável. E eu lembro, né, eu desde novinho, meus pais sempre gostavam, né, tinha amigos que tocavam violão, como faz no brasileiro, né, tocam um violãozinho. Aí, final de semana, vão tudo para casa de um, faz um churrasco, toma uma cerveja e rola aquela viola a madrugada toda, né. E eu desde guri, então, estava embebido nesse ambiente, vendo a galera tocar violão, e aquilo me encantou, né. E aí eu lembro até que um amigo do meu pai deu um violãozinho para mim quando eu era pequeno. Mas não houve estímulo, meu pai também não, em casa ninguém manjava de violão para dar uma estimulada, então virou meio que um enfeite de parede aquele violão. Mas no meu coração eu pensava, um dia eu vou tocar violão. Inocente. E aí, um dia eu estava já morando em Florianópolis, lá com meus 16 anos, duro, né? Duro, sempre duro, dinheiro contado. E aí passei na frente de uma loja, começo de mês, né? Então tinha algum dinheiro ainda, né? Depois da primeira semana já acaba o dinheiro e tu vai no miojo, né? Miojo com steak de frango, aquele famoso. E aí estava eu passando numa loja de música e vi um violão, Tonante, pior marca que existe, Tonante. E aí eu olhei, 60 pila, tudo bem. Comprei o violão, saí com um Tonante para casa, como eu não sabia tocar, no mesmo dia eu já comprei um livro com as músicas do Chico Buarque, que é o cara de que eu realmente sou fã. E aí, isso era com cifra e tudo, né, com a partitura da música ali. Para mim aquilo lá era grego. Olhei as letras, lindas as letras, mas não conseguia tirar um ruído, obviamente, do violão. Aí, o violão desafinado, imagina, violão ruim e desafinado em casa. Comprei diapasão de sopro, o cara me garantiu que era mais fácil de afinar. É um apito. Aí tu apita e ele vai apitar com a nota musical lá, que é a quinta corda tocada solta. Aí tu tenta igualar o barulho, só que tu não sabe que barulho é esse, tu não consegue entender se está afinado ou não está. Ou seja, continuei sem saber porcaria nenhuma. Eu só brincava lá de dar uma dedilhada com o violão, né, exercitar os dedos, mas zero música. Aí eu resolvi, não, vou contratar um cara para me dar a primeira aula. Contratei um guri da UDESC, que dava aula particular, e o guri era uma fera no violão. Aí eu fui assistir a primeira aula. Na primeira aula ele me dá uma noção mínima de partitura, tal, e tenta ensinar a afinar o violão. Foi aí que eu vi a primeira vez um diapasão de verdade, um diapasão bom. O diapasão que ele me mostrou, e que hoje eu tenho um, é um aramezinho dobrado, redondinho, assim ele tem a cara dele é essa. E aqui embaixo ele é assim, uma bolinha. Ele é sólido aqui, tá? É um metal sólido. O interessante é que tu pega esse diapasão e bate numa mesa, ele fica vibrando. E fica vibrando sempre com a mesma frequência. 440 Hz, que é o lá. Como é que tu faz então para deixar o teu violão afinado? Cara, e a técnica é toda chata quando tu vai usar esse diapasão. Tu tem que pegar o violão, segurar de leve a quinta corda no quinto traste e bater nela de um jeito que ela vai soltar um ruído esquisito. E ao mesmo tempo tens que bater aquilo no teu joelho e encostar na caixa do violão. Aí tu vai tentar igualar a vibração do diapasão com a vibração da corda batida daquele jeito esquisito. Ou seja, não é só bater a corda e comparar. Tem que fazer a corda vibrar de um jeito estranho lá. Aí tu vai. E aí ele falava, Otávio, ó, tá escutando o batimento? Não tá escutando nada. Tá louco, tá escutando coisa do além esse cara. E ele falava, ó, ele desafinava o violão e pedia, ó, viu, afinou? Eu achei que o cara tava louco. Não existe esse negócio de afinar, isso não existe. Aí eu fui numa loja e comprei um desse. E fiquei inutilmente tentando fazer aquele som sair do violão. E não entendendo nada, mas eu sou chato, eu sou insistente. Cara, depois de meses, às vezes, de vez em quando eu ia lá no meu quarto e tentava fazer. Nada. Um dia eu comecei a perceber. Caramba, escutei a vibração que ele diz. Comecei a escutar. Meu ouvido se acostumou com aquilo, cara. E eu comecei a quase conseguir afinar o violão. Ainda não. Eu digo quase porque eu chegava lá, eu fiz 2 aulas só, né? Fiz essa que ele me ensinou a afinar. Na segunda aula eu pedi, pô, cara, toca um Vilas Lobos aí que eu vou ficar olhando.
Aí paguei pro cara ficar tocando Vilas Lobos lá na minha frente. Vocês sabem, Vilas Lobos é um compositor clássico, né, brasileiro, conhecido mundialmente. E o cara vai lá esmirilhando o violão, dava até raiva do cara. Isso é normal, né? O cara que tá aprendendo, mexe um dedo, né? O cara tá lá, como se fossem seres independentes as mãos dele, né? Sai daquele som maravilhoso. Fiquei babando e nada foi, não aconteceu nada. Aí eu fiquei insistindo, tentando educar o meu ouvido. Aí quando eu achei que estivesse afinando o violão razoável, dava na mão de alguém que entendia, tá desafinado. Bom, hoje, depois de estudar muito pouquinho de cada vez por conta própria, eu cheguei a arriscar algumas músicas do Chico de cabeça, cheguei a decorar umas musiquinhas, mas nunca sempre sem entender a teoria musical. Ou seja, eu tinha decorado o movimento do violão, arranhava uma musiquinha, o leigo olhava, tá tocando bem, né? Se bem que se o músico fosse olhar aquilo, perceberia que é o assassinato da música do Chico Buarque, certo? Mas tu vê, né, cara, como é prazeroso isso, como mexe com a parte motora das mãos, né? É um instrumento realmente que vale a pena tu te dedicar. E tá aqui o diapasão. O que o diapasão faz? Sempre que tu bater em uma superfície dura, ele vai vibrar com a mesma frequência. E como a corda do violão tem que vibrar com aquela frequência, tu vai ter que comparar com o ouvido aquelas duas frequências, deixando elas iguais em uníssono. A dica é essa, quando tá desafinado, tu escuta o som do violão, tum, e o som do diapasão, tum, só que eles vibram um em cima do outro. Tum, tu vai escutar isso, depois de educar o teu ouvido. E aí tu vai afinando o violão, tum, vai ficando mais rápido. Tum, aí daqui a pouco tu, tum, aí vira um som só, que a gente chama de uníssono, aí tá afinado. Aí tu vê, cara, te aproveitar que nós estamos falando de acústica, que é o estudo dos fenômenos relacionados ao som, para te contar que história é essa de... Isso chama-se, na verdade, de ressonância. O que é ressonância? Ressonância é um fenômeno ondulatório muito parecido com empurrar um balanço. Quem já empurrou o irmão mais novo no balanço sabe que para o irmãozinho começar a ir cada vez mais alto, tem que empurrar no ritmo certo, né? Tem que ver o balanço, e aí tu vai. Concorda comigo? Aí o balanço vai aumentando cada vez mais a amplitude de movimento dele. Porque se tu te distrai e começa a empurrar de qualquer jeito, uma hora o balanço está vindo, tu está empurrando, e aí em vez de tu ajudar, tu atrapalha o balançar. Tudo bem para vocês? Para que tu consiga empurrar um balanço e ele comece a aumentar a amplitude de oscilação, tens que empurrar em ressonância. Tem que estar na mesma frequência do balanço. Tudo bem? Quando esse diapasão bate na mesa e ele começa a vibrar numa frequência perfeita, é porque esse lado do diapasão, que é idêntico a esse lado, eles têm a tendência de vibrar juntos, ou seja, em ressonância. Então estás começando a entender o que é ressonância, beleza? A maneira mais bacana que eu já vi afinar um violão, depois que a quinta corda já foi afinada, com esse processo que eu estava te demonstrando ali. Então a quinta corda do violão, a segunda de cima para baixo, a segunda mais grossa, está afinada, é o Lá. Se tu solta, se tu bate ela sem apertar o traste, tu vai estar tocando a nota Lá. Tum. Beleza. Como é que tu faz para afinar as outras cordas, sem manjar nada de música? Por ressonância. Se a quinta corda está afinada, quando tu apertar a quinta casa da sexta corda, ela vai emitir o mesmo som da quinta corda solta. Beleza? Seria um Mi, a sexta corda solta. Dum. Mas tu apertou na quinta casa, ela virou um Lá. Parabéns, galera que está atenta, entendeu? Virou um Lá. Dum. Quer dizer que ela tem que vibrar na mesma frequência da corda de baixo. Mas duas estruturas naturais que têm a mesma frequência de vibração, se uma começa a vibrar perto dela, ela começa a vibrar do nada, cara. Como assim, professor? Um violão afinado, por exemplo, a última corda, a corda mais grossa, a sexta corda e a primeira corda, a corda mais fina, ambas são Mi, não é isso? Quer dizer que se tu tocar a corda grossa, mesmo sem encostar na corda fina, se o violão estiver afinado, ela vai começar a vibrar de maneira mágica. Só tocar a corda grossa, olha para a corda fina, ela do nada vibra sozinha, sem ter encostado nela. Isso chama-se Ré. Isso, a corda Mi vibrou, como tinha outra corda que poderia vibrar no mesmo ritmo, é como uma forcinha empurrar o balanço no mesmo ritmo, a corda que estava parada começa a vibrar na tua frente. Ressonância. Né? O tenor, aliás, não é tenor, eu acho que o cara tem que ser baixo, na verdade. Né? Eu achava que o tenor era o cara com a voz mais grossa lá na cantoria, mas não é. É o baixo que é o cara que tem a voz mais grossa. Né?
Mas o Pavarotti, por exemplo, era um cara que tinha essa habilidade e gostava de se exibir dessa maneira. Ele tinha cristais muito finos na casa dele, tinha pessoas visitando ele gostava de pegar lá a taça, botar num lugar e partir a taça por ressonância. Ele vai controlando a frequência da voz, né, para fazer a taça vibrar cada vez mais entrar em ressonância. Ele vai regulando a frequência até que ele atinge a ressonância perfeita e estilhaça, né? No desenho animado é a menininha gritando fino que quebra os vidros, né? Tá errado, é uma voz mais grave que tem a tendência de quebrar os vidros, certo? Agora olha só, afinei a quinta corda com o diapasão, quero afinar a sexta sem saber nada de música. Eu pego um papelzinho, dobro um papelzinho pequenininho e encaixo esse papelzinho na corda, na sexta corda, que está desafinada. A quinta corda está afinada, tudo bem? Pressiono a sexta corda na quinta casa, porque aí ela vai virar lá também, como a de baixo. E toco a corda que está afinada, a quinta corda solta. Tum, e fico olhando o papelzinho. Se o papelzinho está parado, é porque não entrou em ressonância, porque as cordas não estão afinadas. Aí tu vai apertando o traço da sexta corda e faz de novo, toca a quinta corda. Tum, e vai olhando o papelzinho. Não mexeu. À medida que tu vai apertando a sexta corda, considerando que ela estivesse mais frouxa do que o necessário, chega uma hora que o papelzinho vai começar a dar uma vibradinha, tá quase afinado. Na hora que entrar em ressonância, cara, tu tá tocando a quinta corda, o papel tá na sexta, tu não tá encostando na sexta corda. Cara, na hora que tiver afinado, o papelzinho vai saltar da corda. Na hora que saltou da corda é porque entrou em... tá afinada a sexta corda. E aí pronto, é só ir botando o papelzinho nas outras cordas e tocando a quinta corda, quando o papelzinho vibrar, é porque tá afinada a próxima corda. E assim vai. Certo? Muito louco isso, né? Mas tem outros exemplos de ressonância mais malucos ainda que tu não vai acreditar. Primeiro, ressonância mata. Por que ressonância mata? Aviões de carreira de fazendeiros brasileiros comprados de segunda mão de fazendeiros norte-americanos, avião é rebitado. O rebite, ele prende duas chapas de alumínio no avião, mas depois de muitos anos esse rebite pode ir afrouxando. Não é uma porta que tu vai lá e aperta depois, né? Se tiver frouxo o rebite, tem que tirar o rebite com uma furadeira e botar um novo rebite. O rebite é ótimo, ele é prático, fácil de montar, só que ele tem um defeito, ele vai afrouxando com o passar do tempo. E o motor que o fazendeiro comprava, era o avião que ele comprava, tinha um motor de combustão interna, tipo motor de carro, que vibra. Já viu que o motor de carro vibra? O que acontecia? O avião estava funcionando muito bem, motor redondo, tudo redondo, só que a vibração da fuselagem estava aumentando, porque os rebites estavam ficando frouxos, cada vez mais frouxos. O avião já tinha alguns anos de uso. E aí estava lá o fazendeiro, cheio da grana, indo visitar a família na cidade, com o teco-teco dele, o piloto dele dirigindo para ele, lógico. Aí um dia a vibração aumentava um pouquinho mais, e um pouquinho mais, mas ninguém se estressava, porque era uma vibração aparentemente normal. Mas no dia em que a frequência de vibração da fuselagem ficava igual à vibração do motor, a fuselagem foi... A vibração da fuselagem foi aumentando porque o rebite foi afrouxando. Certo? No dia em que a frequência da fuselagem igualava com a frequência do motor, entrava em ressonância e o avião se desmanchava no ar. Uma hora para outra, morria todo mundo. Só depois que alguns fazendeiros brasileiros morreram nesse tipo de avião, que é um avião clássico que aconteceu esse problema, é que a empresa responsável, que a agência responsável pela aviação no país, cancelou a licença desse tipo de aeronave, foi proibida essa aeronave. Tem um caso famoso, por exemplo, de um viaduto norte-americano. O viaduto foi construído para resistir a terremoto. Deu um terremotozinho mequetrefe, metade do viaduto ficou perfeita e a outra metade ficou completamente destruída. Meu Deus, o que houve? Projetei esse viaduto para aguentar terremoto, e inclusive terremoto piores do que esse. Foram fazer o estudo geológico mais preciso da região. Bem aquela região onde o viaduto foi destruído, o solo ali embaixo tinha uma frequência de vibração diferente. E adivinha, essa frequência de vibração era igual à frequência do terremoto. Entrou em ressonância. Esmirilhou a parte que entrou em ressonância e a parte que não entrou em ressonância ficou intacta. Então tu vê, ao construir alguma coisa grande que pode sofrer influência de outras forças, tens que calcular a frequência de vibração dessa estrutura. Você não pode construir uma casa que pode explodir do nada de matar. Exatamente, tu não pode construir uma coisa que, por exemplo, está do lado de uma fábrica que vibra e não tomar cuidado da vibração natural dessa coisa com a vibração da fábrica, porque pode entrar em ressonância e buf. Então existia um terremoto numa cidade, não lembro qual, onde só os prédios grandes sobreviveram. Os prédios pequenos todos foram destruídos da cidade. Adivinha por quê? Porque a frequência do terremoto coincidiu com a frequência dos prédios menores. Então tu vê, o cara pensa que o prédio grande que vai cair, né? Nessa cidade só os prédios pequenos caíram, os prédios grandes ficaram. Porque quanto maior a estrutura, menor é a frequência de vibração dela. Esse prédio está vibrando, professor? Tá, cara, o prédio está vibrando.
próximo de 3 oscilações por segundo, 3 Hz. Estruturas grandes como essa vibram em 3 oscilações por segundo, só que é uma vibração tão tênue que tu não consegue perceber. Precisaria de aquele equipamento para medir as vibrações, o sismógrafo. Precisaria de um sismógrafo super sensível para perceber a vibração desse prédio. Mas tu vê, se desse um tremor aqui na região próximo de 3 Hz, é possível que mesmo o prédio sendo resistente, por ressonância ele poderia cair. Bacana isso, né? Mas se segura, porque a mais punk das ressonâncias eu vou te falar agora. Eu só acredito nisso que eu estou te falando agora porque eu vi na Scientific American, que é uma revista de renome internacional, certo? E foi estudado esse fenômeno por vários cientistas, não por um ou dois. Sujeito cético trabalhando no laboratório, bem feliz. Ia de madrugada para casa, tão apaixonado que era pelo laboratório. Num dia desses estava trabalhando de madrugada, depois de uma reforma no laboratório. O laboratório está novinho, agora eu vou trabalhar de madrugada. Estava sozinho no laboratório, começou a ter alucinações. Oh, que isso, cara? Tem alguém aqui, cara? Ah, que é isso? Senti alguém aqui. Cara cientista, cético, não acredita em coisa do além. Começou a ver coisa do além. Mas ele era cético. Foi num psiquiatra. Analisou todo o cérebro, o psiquiatra falou, tá perfeito, cara. Teu cérebro tá perfeito, tá maravilhoso. Pode continuar fazendo normal. Ia pro laboratório. Oh, que é isso, cara? Merda é essa? Vendo coisa do além, sentindo presenças estranhas, vendo vultos. Vou no psicólogo. Foi no psicólogo, nada, tá redondo, cara, fica tranquilo. E continuou, não largou o osso, vou pro laboratório de madrugada, vou ficar sozinho lá, caramba, o que é isso? E num dia desses, uma espada decorativa estava na parede pendurada, a espada vibrou. Ufa, que alívio, pessoal. Que bom que eu vi alguma coisa vibrar, pelo menos. Pegou um medidor de frequência, viu a frequência que a espada vibrava, percebeu que é uma frequência comum em aparelhos elétricos. Ele, quando reformou o laboratório, colocou no corredor um exaustor, aquele ventiladorzinho que joga ar de dentro para fora ou vice-versa, né? Um exaustorzinho. Percebeu que a frequência que a espada vibrou era exatamente a frequência do exaustor, ou seja, a espada vibrou por ressonância. E aí ele pensou, se tem uma vibração nesse ambiente fazendo a espada vibrar, será que essa vibração não pode estar fazendo o meu cérebro vibrar e causar alucinação? Ele voltou no psiquiatra, mandou fazer ressonância magnética do cerebelo, do hipotálamo, da amígdala, tudo. A amígdala é a que tem no cérebro, tá? Não é essa aqui. E aí ele foi lá, mandou o cirurgião, o especialista em neurologia, mandou fazer análise da massa daquelas regiões que foram mapeadas e ele calculou a frequência de vibração de cada parte gelatinosa do cérebro. E adivinha? O cerebelo responsável pelas imagens tinha a mesma frequência natural de vibração do que o ventilador dele. Aquelas alucinações estavam sendo geradas por uma vibração mecânica que fazia parte do cérebro dele oscilar e ter tilt, ter curto-circuito, dando a sensação de que tinham almas penadas no laboratório. Agora eu te digo, quantas pessoas não foram iludidas por efeitos desse tipo e juraram que tiveram uma experiência mediúnica ou transcendental, é só porque na verdade o cérebro deu um tiltzinho porque sacudiu da forma errada, cara. Que noia. Outra, eu sou cético, mas eu acho que numa situação dessa, meu querido, chama um padre, benze o laboratório, não vou trabalhar à noite, tá me fazendo mal, entendeu? Agora o cara ser punk, a ponto de perceber, ou eu tô doente, ou eu tô louco, ou tem uma explicação física pra parada. E descobrir, publicar numa revista científica, ser investigado por outros caras e ser confirmado, pô, cara, é um ensinamento pra nossa vida. A gente tem que estar com o pé atrás, tem que primeiro tentar acreditar que é uma coisa possível de explicar, que deve ter uma explicação razoável do que a gente achar que tem espíritos malignos nos perturbando, certo? Beleza? Outra, já escutaram falar do capacete de Deus? Já falei pra vocês do capacete de Deus? Tem um cientista agora, ele desenvolveu um capacete que tu bota na pessoa. Esse capacete não é vibração mecânica, são vibrações eletromagnéticas, é uma radiação eletromagnética. Tem uma região do cérebro específica que aparentemente ela é muito sensível a essa radiação. Ele fez um capacete que jogava essa radiação bem nessa região do cérebro. Ele alterando a frequência da radiação. Fazia uma experiência com as pessoas, bota o capacete na pessoa numa sala vazia, tampa o olho da pessoa, tampa a orelha e bota esse capacete liberando radiação eletromagnética no cérebro. E deixa a pessoa lá sozinha. E aí ele vai alterando a frequência. E vai monitorando batimento cardíaco, ondas cerebrais da pessoa. E depois que ele fez esse experimento, ele pergunta para a pessoa, o que tu sentiu? Ele descobriu uma frequência de onda eletromagnética que é jogada sobre o cérebro nessa experiência com o capacete de Deus, em que a pessoa tem uma experiência religiosa.
A pessoa tem uma experiência religiosa que ela nunca teve na vida dela, como se ela tivesse encontrado com Deus. E ele bota cético lá, cara que não gosta de religião, que não tem nada a ver com religião pro cara, bota o cara lá, bota o capacete, o cara fica lá e o cara começa a ter visões, começa a ter a sensação de uma presença especial. Ele vê sombras em volta dele, ele conta as sombras e ele fica lá, com o olho fechado, cara. Depois tu vai investigar o cara, não, eu vi 11 sombras à minha volta, tinha alguém ali junto comigo na sala, eles colocaram alguém lá, eu senti que tinha alguém. Depois tu mostra a filmagem pro cara, o cara, porra, não tinha ninguém. Eu juro que tinha alguém lá, e era alguém importante, eu senti essa presença especial. Por isso o cara começou a chamar de capacete de Deus. Ele percebeu que aquela sensação que nós temos quando a gente vai para a igreja, com fé, e reza junto com todo mundo, aquele arrepio que dá, ou eu compararia num estádio de futebol, todo mundo do teu time cantando, aquela multidão que tu te sente em conexão, que tu arrepia e tu, cara, que mágico isso. Ele aprendeu a fazer isso na cabeça da pessoa, mesmo sendo ateu e mesmo não torcendo para time nenhum. Ele tasca um capacete na pessoa e faz o cérebro reagir daquela maneira. Mostrando que essas sensações não vêm de uma presença, vêm de a gente se convencer de que, claro, o que a gente chama de fé. Beleza? Que bacana, né, cara? Tu poder pegar a pessoa e de repente curar uma pessoa que não tem fé. Tu vai lá e mete um capacete nela e faz ela ter fé na marra. Porra, que legal isso, né, cara? Louco, né? A ciência, por isso que eu sou fã da ciência, cara. E por isso que eu não acredito em historiazinha do além. Porque eu percebo que o cérebro pode nos iludir. Né? E o meu cérebro já me iludiu várias vezes. Te contei, né? Eu te contei? Chega em casa. Pelo amor de Deus, puxou. Esse é do além. E aí tu faz de novo, né? E aí tu percebe, tem ar passando, a janela está aberta, encarnou o vento, não foi um espírito maligno que empurrou a porta. Né? É sempre importante ter essa né, para o cara ter uma explicação mais realista da vida, sempre primeiro explicar a explicação mais óbvia, né, para depois ir para o além, né? Certo, galerinha? Então, batemos um papo sobre fenômeno ondulatório. Qual foi o fenômeno? Ressonância. Em palavras populares, como é que a gente pode descrever ressonância? Uma igualdade na frequência dos... Ótimo, dois objetos que têm uma mesma frequência de vibração. Se um deles começa a vibrar, o outro, mesmo aparentemente parado, começa a vibrar junto, porque entrou em ressonância. Vimos vários exemplos de ressonância, desde terremoto até alucinações no cérebro, certo? E mais pra frente, vimos o diapasão, que é um exemplo clássico de ressonância, e mais pra frente nós vamos estudar outros fenômenos além da ressonância, certo? Relacionados ao som. Muito legal. Show de bola. Ô galerinha, tinha uma tarefinha? Será que eu consigo? 15 minutos. Qual era? Página 27, exercício. 1, 2, 3, 4, 5. Que exagero. Física, no segundo ano. Então vamos ver. A divulgação da feita. Os goleiros são malucos. Querida Vilso, dúvida. Corre com o banheiro. Essa moça, uma dúvida. Ele tá na hora de almoço. Ainda mais vai essa chegar hora. daqui 10 minutos. Meu dinheiro. Tá? Eu não esqueci, não. Eu juro, fica tranquilo que eu te juro. Tem juro que eu te entrego dinheiro. Ô galera, olha só, na página 27, exercício 1, pelo menos duas, né? Numa indústria de engarrafamento e liquefação de gases, um engenheiro lida frequentemente com variações na pressão e no volume de um gás, devido a alterações de temperatura. Um gás ideal... Gás ideal? O que é gás ideal? O cara poderia ter falado de um gás perfeito, né? Porque gás ideal não existe, né? Um gás ideal, já não existe, mas tudo bem, vou perdoar o amigo. Um gás, eu diria, um gás perfeito, ou seja, um gás real que se comporta como ideal, né? Sob pressão de 1 atm e temperatura ambiente de 27 graus Celsius, sacana, hein? Tem volume V. Quando a temperatura é elevada para 327 graus Celsius, olha o perigo, o seu volume aumenta em 100%. Nessa situação, a pressão do gás em atmosferas é... Será que é o PVT por Votó ou o PV igual a NRT? Como é que tu sabe que é PVT por Votó? Porque não falou em N, porque tem o antes e o depois, o gás sofreu uma transformação. Se o cara está com dificuldade, é muito importante se organizar e anotar os dados. Sob pressão, P1 então,
1 atm. 27 graus. Isso, T1, 27 graus. E o volume V? Volume 1V. Beleza. Depois da transformação, ele falou P2? Não. Não, ele pediu P2. Ou P0, né? Tanto faz. Ele falou o volume? Disse que aumentou em 100%. Então, 2V. 2V. Né? Aumentar em 100%, aumentar V. V mais V, 2V. Falou a temperatura? Falou. 327 graus Celsius. Vai! PV tipo ou votol, ou P vezes V sobre T igual a P vezes V sobre T. 1 V, né? O V1 virou V, né? Tudo bem? Sobre. Ah, era isso? Eu tava louco que alguém falasse 27 para eu poder falar não! Não! Para eu lembrar vocês que tem que somar 2, 7, 3. Mas ninguém caiu nessa, que pena. 300 sobre X, pode ser. P2, né? Tanto faz, parabéns. 2V, porque ele falou que aumentava 100%. Isso, soma 273, dá 600. Pô, olha só, cara, vai dizer que não é um convite para simplificar. Divide por 300 dá 1, divide por 300 dá 2. Ai, que delícia. 2 em cima, corta com 2 embaixo. Corta V na esquerda, com V na direita. P2 igual a 1 atm. Que engraçado, como é que pode o cara ter esquentado o gás, dobrado a temperatura e a pressão não ter mudado? Porque lembra? Aumentou a temperatura, aumentou a vibração das moléculas, a molécula tinha que bater com mais força. Ah, foi isso. O cara dobrou o volume também. Aí eu dobrei a temperatura, mas ao dobrar o volume não permiti que a pressão aumentasse. É isso aí, show de bola. Então o nome dessa transformação? Medidor de pressão. Nome do medidor de pressão. Começa com bar, termina com dômetro. Muito bem. Pressão constante é a transformação isobárica. Isobárica. Muito bem. Vamos lá então, essa aí estava tranquila, hein? O único detalhezinho era a temperatura que podia te sacanear. Certo? E que bom que se tu errou a temperatura agora para não deixar acontecer na prova. Aí eu vou ficar bravo, aí eu vou ficar chateado. Questão 2 eu pedi? Ó, Santa Maria de novo aí, ó. Grande universidade. Não se esqueçam do protetor solar. Lembras, né? Santa Maria, até pouco tempo atrás, tinha a maior camada, um buraco na camada de ozônio do Brasil. Certo? O maior índice de câncer de pele. Então é um puta do lugar para tu estudar, mas tem que proteger a pele, sem dúvida. Considere que a bola tenha volume de 4 vezes 10 na menos 3. 4 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. E que a pressão do ar no seu interior, então pressão 1 e 1, é 5 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Alguém arriscaria dizer quantos pascais são isso aqui? Aliás, desculpa, isso aqui já é pascal. Quantos atm? 5, né? Porque 1 vezes 10 na 5 é 1 atm, né? Então 5 vezes 10 na 5, 5 atmosferas. Quando a temperatura é 27. É sempre 27, 127. Para dar 300. Parabéns, já vamos automaticamente anotar. Não vamos nem anotar o 27 para não dar suba com o azar, se esquecer de fazer a transformação. Sabendo que o valor da constante universal dos gases, Jezebel, é 8,31, professor, tu mentiu pra gente na última aula, tu falou que era 0,082. É porque eu estava falando em litros e atmosfera. Se nós fôssemos usar metros cúbicos e pascal, a constante universal daria 8,3 aproximadamente, 8,31, bem mais precisamente. E que o ar nessas condições comporta-se aproximadamente como um gás ideal. Olha, está garantindo, fica tranquilo que as equações vão funcionar. A quantidade de ar dentro da bola, em mol, é de aproximadamente... Pô, cara, ele está pedindo mol. O que ele está pedindo então? É o número de mols, não é isso? Só por ter feito essa pergunta a gente já sabe que é a equação de Clapeyron que nós vamos usar. EV igual a nRT. Padre voador não retorna à Terra, famosa. P, 5 vezes 10 na 5. Volume, 4 vezes 10 na menos 3. 4 vezes 10 na menos 3. Número de mols. É o que eu quero saber, a incógnita. R. Pô, 31 é brabo, né, cara? Vezes 300. Então tu vê, virou matemática básica ali, né? 5 vezes 4, 20. 10 na 5, 10 na menos 3, 10 na 2.
Eu vou fazer 300 vezes 8,31. 2.493. Obrigado, amigo. 2.493. Parabéns. 2.493. Igual a N. Então ficou 2.000 dividido por 2.493. N igual... Professor, dá só uma olhada pra mim se não é 793. Beleza? E aí vai dar, ó galera, se tiver muitos valores próximos de 0,8, 0,9, né? Certo? A gente até faria o cálculo, mas se tiver só um valor próximo desse, deixa eu ver. Ó, só tinha um 0,8, tá vendo? Se tivesse ali 0,8, 0,7, 0,9, eu calcularia. Numa situação como essa, que só tem um 0, alguma coisa, eu nem calculo. Letra A. Tu vê, né, cara? Aprendemos ontem essa brincadeira. E se o cara fez a sua parte, né, já dá para no dia seguinte sair resolvendo as questõezinhas. Fala, meu amor. Tranquilo? Faz a trilha bem rápido. Questão 3, vai que vai. 0,5 mol de um gás ocupa um volume V de 0,1 metros cúbicos, quando a temperatura é 300 Kelvin. Qual é a pressão do gás a 300 Kelvin? Pô, se ele não falou transformação, já vem na minha cabeça o PV igual a nRT. Ele falou mol. Falou mol, né? Se o cara fala mol e usa o PV, né, PV por voltó, também tá fora da casinha, concordo. Não que ele não pudesse colocar o mol como uma pegadinha, né? É raro, mas acontece às vezes. O cara né, não tá bem com a família, sabe? E o cara vai lá, esse aqui eu vou ferrar. E ele vai lá e bota umas coisas que a gente não usa. A primeira vez que eu me deparei com isso, eu fiquei um pouco impressionado, porque meu professor sempre dava tudo de mão beijada, achava o máximo, achava super inteligente. Quando não tinha, e agora? Isso aqui tá errado, essa questão. Mas na verdade não, tem cara que é malicioso, que quer dar uma apimentada na brincadeira. M. 0,5. Volume. 0,1 metro cúbico. Temperatura. Ó, gente fina na verdade, né? Tu vê, até a temperatura ele já deixou pronto. Qual é a pressão? E forneceu R? 8,3. Aqui um valor mais comum de a gente cobrar, né, galera? P vezes V igual a nRT. A pressão, eu não sei. O volume, 0,1. Número de mols, 0,5. R, 8,3. Temperatura, 300. Tá multiplicando, passa. Ó, pronto. Né? Fica mais prático. 5 vezes 3, 15. 1.500 vezes 8,3. Ou de repente, Corta o 0. 1.290. 45. 2.490, né? 3 vezes 8, 24, né? 2.490 vezes 5. É isso. É isso. É, né? Ó, 9, certo? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. 5 vai 4. 20 mais 4, 24 vai 2. 10, 11, 12. Unidade. Pascal, ou Newton por metro quadrado. Ele colocou o quê? 1,245? Deixou assim mesmo? O mais comum, né, seria 1,245 vezes 10, 4. Muito bem, letra D. Tá tranquilinho, né, galera? Certo? Não tem muito mistério ali. Se errou, é bom prestar atenção onde que tá errando para na avaliação não correr risco de errar. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Faltou a 4? 4 é a 5. Na próxima aula eu avanço um pouquinho na teoria cinética dos gases. Valeu, galerinha. Não, velho. Não, tá liberado. 3 minutinhos só, tá liberado. Ô, professor, tu resolve as questões.